Shalom, graça e paz, aqui Pastor Wagner Muniz e este é o canal Pastor Wagner, a voz que clama. E amados, estamos aqui para mais um vídeo deste canal. Neste vídeo eu quero contar uma experiência que eu passei esta semana, uma experiência recente, e também quero estar aqui interpretando um texto para vocês, amém? Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, amém? Então, depois da vinheta, bora pro vídeo. Então, meus queridos e amados inscritos nesse canal, do canal Pastor Wagner, a voz que clama, nós vamos direto então ao assunto, né? A experiência. Eu disse para você que tinha uma experiência a relatar a vocês, como de fato essa semana eu estava aqui, eu moro aqui próximo ao ministério, à igreja, né? A igreja a qual eu tomo conta, né? Sou líder desta igreja e estava fazendo um serviço aqui, um serviço de limpeza, cortando umas gaiatas de árvore. E aproximou-se, né? Aqui na igreja, aqui na minha casa, vem muita gente pedir mantimento, alimento. Então, quando a igreja tem para ajudar, nós ajudamos, né? Nós não deixamos essas pessoas ir embora vazia, não. Mas quando não tem, né? A gente conversa, dá um jeitinho, né? Enfim. E eu estava fazendo esse servicinho aqui de casa, aqui. E quando se aproximou um rapaz, né? E o rapaz falou assim, chegou próximo de mim, eu tava com um serrotinho assim, cortando umas gaiatas. E ele chegou pedindo ajuda, pedindo mantimento, e eu fui conversando com esse rapaz, um rapaz moreno, né? Aparentemente jovem. Eu fui conversando, explicando para ele que as coisas estavam difíceis, no momento a gente não poderia ajudar, mas se ele visse em um culto, nós ia fazer um apelo no final do culto e tal. E ele foi conversando comigo, aparentemente simpático também, meus amados. E aí então, do nada, ele olhou para mim, né? Olhou assim para mim e disse assim, o senhor é pastor, né? Eu falei assim, sim, sou pastor, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor. Aí ele disse assim, Jesus é Lúcifer. Aí eu tava assim, meus amados, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei assim, eu não esperava, né, ele dizer isso. Eu fiquei assim, pensando assim, em espírito. Aí ele repetiu de novo, né? Jesus é Lúcifer. Eu falei, mas por que você está dizendo que Jesus é Lúcifer? Aí ele disse assim, compara lá Isaías, capítulo 14, verso 12, com Apocalipse 22, versículo 16. Estrela que fala lá que é a estrela da manhã, a mesma estrela da manhã que está em Isaías 14, verso 12, está também lá em Apocalipse 22, 16. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, meus irmãos, parado assim, sabe? Pensando naquilo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, debate com ele, ensina ele, fala com ele. Eu ia até ficar quieto, né, meus amados? Mas o Espírito Santo falou disso dentro do meu coração para mim replicar, né? Eu falei assim, não, moço, Jesus, ele jamais vai ser Lúcifer. Jesus não é Lúcifer, não. Aí ele disse, então por que está lá em Isaías 14, 12, que ele é a estrela da manhã, e em Apocalipse 22, 16 também está. Aí eu peguei, fui ver na Bíblia, né? Eu falei assim, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui.
Eu fui lá, realmente estava, estou com o texto aqui, né, meus amados? Vou até ler aqui o texto aqui para vocês conferir. Está dizendo assim: como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, e como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Aí eu disse assim: não, realmente, tá falando estrela da manhã, e Apocalipse também tá falando que é estrela da manhã, mas só que você tem que ver o contexto, né? Que em Isaías é outro contexto que está dizendo, enquanto que em Apocalipse realmente está falando que Jesus é a estrela da manhã. Eu falei assim: então, aí você está falando aí, viu? Falei: não, mas você tem que interpretar o contexto. Então, meus amados, só para resumir aqui, é muito importante nós sabermos interpretar o texto, né? Fazer uma exegese de palavras, de texto, né? Tem um ditado que se diz aí muito que texto sem contexto é pretexto para cabresto. Então a gente tem que ler o contexto de cada situação, de cada texto, de cada palavra da Bíblia. Isso vai estudo, isso vai um tempo minucioso para você poder compreender as Escrituras. Amém, meus amados? Mas não vou entrar ainda nessa parte. Daqui mais para frente desse vídeo ainda nós vamos estar entrando nessa parte. Só quero terminar. Aí então ele foi falando, né? Ele falou assim: Jesus é o próprio Lúcifer, é Satanás. Eu não obedeço o Novo Testamento não, porque o Novo Testamento ele foi colocado na Bíblia muito tempo depois. Eu falei assim: não, mas o Novo Testamento foi colocado na Bíblia por vários homens capacitados, estudiosos, eruditos, né? Foram feitos concílios para se colocar o Novo Testamento na Bíblia. Foi padronizado, teve o canon sagrado, concílios, teve uma série de reuniões importantes para que se fosse ali, para que fosse selado a Bíblia Sagrada e ela ser considerada um livro sagrado. Não, mas eu não obedeço o Novo Testamento, não. Eu só obedeço o Antigo Testamento. Eu falei: você só obedece o Antigo Testamento? Então eu vou provar para você, pelo Antigo Testamento, que Jesus é o Cristo. E eu já clamando, meus amados irmãos, sabe? Clamando a Deus, pedindo a Deus sabedoria do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo bradou no meu coração, disse assim para ele assim: fala para ele a genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1. Aí eu falei assim: então tá bom, você só crê no Antigo Testamento? Eu só creio no Antigo Testamento. Eu falei assim: então você crê em Abraão, Isaac e Jacó? Sim, neles eu creio, em Moisés eu creio, tal. Eu falei assim: então tá bom, eu vou te provar dentro da Bíblia, pelo Antigo Testamento, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus e não é Satanás. Posso provar isso para você? Ele disse: pode. Aí eu peguei, né, amados, fui citando ali a genealogia de Jesus, Abraão, né, que tá lá em Mateus, lá Abraão, tal, Isaac, Jacó, fui citando toda aquela genealogia que são, parece 14 mais 14 são 28, né? Fui citando até chegar em Jesus. Aí ele ficou olhando assim, pensando. Eu falei assim: filho, você foi ensinado errado, sabe? Você precisa compreender as Escrituras. Não, mas eu consagrei a Deus, eu jejuei a Deus e Deus me revelou. Ele tinha dito, amados irmãos inscritos, que Deus tinha revelado para ele que Jesus era Satanás. Então, uma interpretação das Escrituras mal feita
ela pode colocar em perigo toda uma fé, toda uma congregação, todo um povo, se você fizer uma interpretação errada das Escrituras. Então é importante, meus amados, fazer uma exegese, né, da Escritura, uma hermenêutica, um estudo. O que é isso, pastor Wagner? Exegese, hermenêutica? É um estudo mais aprofundado de cada palavra, do tempo que foi escrito, do contexto, área geográfica, né, aonde foi escrito, para você poder compreender a cultura, né, para você poder compreender melhor as Escrituras. Não estou dizendo que você que não faz isso não compreende as Escrituras, mas você pode compreender melhor as Escrituras. Aí eu fui falando com ele, e Deus falando para mim, não, debate com ele, fala com ele. Aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, fala para ele da Trindade divina. Eu falei, a Trindade? Sim, fala para ele da Trindade divina. Aí eu peguei e falei assim, moço, você não crê na Trindade divina? O Deus Pai, o Deus Filho, eu enchi a boca para falar, meus irmãos, dessa hora. Eu falei, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Quando eu disse isso, meus amados irmãos, parece que foi um tapa na cara dele, sabe? Esse moço, ele ficou assim, me olhando assim, irado assim, mas ele não fez nada, sabe? Aí o Espírito Santo falou assim, olha, ele é um filho de Satanás, ele veio para te testar, ele veio para te debater com você acerca da palavra de Deus, com a Bíblia, porque o diabo, meus irmãos, ele debate com você usando a palavra, e ele é conhecedor, ele conhece a palavra de Deus, às vezes até melhor que você. Ele é conhecedor da palavra, mas ele não obedece a palavra. E ele usa a palavra para debater com os filhos de Deus, que foi o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, ele não foi induzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, e o diabo tentou Jesus através da palavra de Deus. Foi através da palavra que o diabo tentou Jesus. Então, meus amados, você tem que estar preparado para resistir às tentações, os ataques de Satanás acerca da palavra de Deus e compreender a palavra de Deus. Aí, né, meus amados, quando eu disse o Pai, o Filho e o Espírito Santo para ele, aí ele ficou doido, sabe? Ele ficou olhando assim, aí ele foi se afastando, ele pediu com licença e falou assim, pastor, então eu vou indo, mas eu volto. Eu vou, mas eu volto. E eu vou passar na sua igreja. Eu falei assim, passa lá que você vai entender mais das Escrituras. Você precisa compreender as Escrituras, meu amado. Aí ele saiu. Então, meus amados, eu vou estar gravando aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, e eu vou estar gravando a parte 2 desse vídeo, e vou fazer aqui uma interpretação desse texto para vocês, e vocês vão compreender esse texto, amém? Vocês vão compreender. Então, no próximo vídeo, espero vocês lá no próximo vídeo para vocês entenderem essa parte das Escrituras, para nós fazermos aqui um estudo, uma exegese dessa parte da Escritura. Amém, meus amados? Então fique na paz do Senhor. É essa experiência que eu tive com Deus, lembrando, né, que o inimigo usou esse rapaz para me confrontar, para me afrontar, porque eu tenho orado e jejuado muito pela obra de Deus, tenho feito campanhas, maratonas de orações e jejum para Deus abençoar esta igreja a qual eu tomo conta, que é a Igreja Pentecostal Filadélfia do Amor de Deus. Que Deus abençoe, meus amados. Estou te esperando você lá no outro vídeo. Amém?